deputada petista Gleisi Hoffmann voltou a afirmar que a base governista fará a defesa do MST durante a CPI da Câmara, que irá investigar as ações do movimento. A fala ocorreu durante entrevista à rádio FM O Tempo de Minas Gerais. Eu acho que nós temos que sentar e conversar com todos que estão nessa CPI para ver como que a gente encaminha, ver o plano de trabalho, o que eles estão pensando. Mas nós vamos fazer a defesa do MST, não tenho dúvidas disso. Gleisi criticou mais uma vez a indicação do ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, como relator do colegiado. A petista chamou a escolha de Salles para a relatoria de provocação. O presidente Lula ganhou a eleição, mas nós elegemos do nosso campo político cerca de 140 parlamentares, em 513. Então nós não temos correlação de forças para disputar as posições na casa. E realmente foi disputado por quem tinha correlação e foi indicado o nome dele. Eu acho ultrajante, acho que chega a ser uma provocação pelas posições que esse deputado tem e teve ao longo do tempo. Teria condições de colocar ali uma pessoa, um deputado mesmo da mais conservadora, da direita, mas que pudesse ter mais diálogo e mais possibilidade de conversa. A CPI do MST foi instalada pela Câmara na última quarta-feira. A comissão será presidida pelo deputado Tenente Coronel Zuco. Ana, então a presença do Salles é uma provocação. Olha, se é uma provocação, a gente fica feliz, porque essa gente, esses comunistas que agora mostraram todas as cores, né, nesse terceiro reino aí do PT, eles não querem ninguém falando, eles não querem o povo perguntando e eles também não querem o povo representado no Congresso questionando, falando. Com comunista não há diálogo, né? Eles não gostam de diálogo. Aqui deixo mais uma vez, né, um salve ao nosso saudoso professor Olavo de Carvalho, que sempre falava isso: o comunista não quer saber de diálogo. O comunista gosta de censura, de mordaça, não tem papo. E essa história de não, poderia ser alguém mais conservador que estivesse aberto a um diálogo. Que diálogo? Esse diálogo, esse aqui de 10 bilhões liberados, esse diálogo aqui é o único diálogo que eles sabem apoiar, é o único. Grana, orçamento secreto, emendas, né? Agora não existe mais orçamento secreto. Muito dinheiro despejado no Congresso para que haja diálogo. Mas quando o diálogo foi feito sobre o PL da censura, aí o diálogo acabou. O diálogo teve que ser suspenso, porque na falta de um diálogo foi preciso suspender o diálogo para colocar mais diálogo. Ora, Gleisi, cheira naftalina esse partido e essa senhora, né? Só querem o projeto de poder em cena, já está muito escancarado. E eu agora faço coro ao professor Olavo de Carvalho, não tem que ter diálogo com comunista, não. E o Ricardo Salles é um deputado que entende muito bem dessa guerra que existe também contra os comunistas, porque o Salles entende que não há diálogo. Ele, como ministro do Meio Ambiente, não teve diálogo nenhum com ele. Ele mostrava as coisas que aconteciam na Amazônia, fatos, dados, números. E o que o PT fazia? Jogava na imprensa algum diálogo, algum questionamento sério? Não. Jogavam mentiras, distorciam a verdade, distorciam os fatos. Então, aqui todo o meu apoio ao deputado Ricardo Salles para bater de frente com esses comunistas e mostrar o que de fato está acontecendo nos campos, nas propriedades rurais, sendo invadidas por terroristas que são financiados pelo PT. Daqui a pouco nós ainda vamos ouvir a opinião de Augusto Nunes e Silvio Navarro. Lembrando que temos entrevista com Deltan Dallagnol. Vamos para um rápido intervalo. 1 minutinho só. Fique aqui.
Pessoal, hoje tem uma informação importante para você que está assistindo a programação da Revista Oeste. Nós vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dor no corpo por conta de inflamação ou desgaste das articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, e vai muito além, porque as pessoas deixam de fazer atividade do dia a dia por conta de dor. A dor veio, tem algo de errado, a gente não pode ignorar e nem se acostumar com ela. Mas comece o seu tratamento com Ora Pronobis da Vita e Gold e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que Ora Pronobis é uma planta estudada há muito tempo com muitos benefícios para você. Segundo que é um anti-inflamatório natural maravilhoso. E o da Vita e Gold, Ora Pronobis da Vita e Gold está concentrado, ou seja, ele vai direto no foco da sua inflamação e da sua dor para te trazer um resultado mais rápido. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, mas ele vai muito além da dor. Imagina que o Ora Pronobis tem mais vitamina C que a laranja, tem mais cálcio que o leite e para você que faz ainda tratamento para anemia, tem mais ferro do que uma beterraba, gente. É saúde em cápsula para você. Aproveitem! Corre lá, 0800 291 2200. E ó, Renata tem promoção, viu? Tem uma promoção e a promoção tá boa demais. Ligou agora, falou que tá assistindo a Oeste, você vai ter 70% de desconto, não é mentira, 70% de desconto no seu frasco de Ora Pronobis e vai ganhar um presentão. Você vai levar aqui o colágeno tipo 2, que vai ajudar nas dores da sua articulação também. Ou seja, são 2 produtos da Vita e Gold com garantia para você ter um resultado maravilhoso na sua dor. Acabou a dor para você, chega de sentir dor, ficar chateado, parar as tarefas do dia a dia. Liga agora e adquira o seu Ora Pronobis. 0800 291 2200. Oeste Sem Filtro de volta, nós estamos falando sobre a CPI do MST e as críticas da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a Ricardo Salles, que foi indicado como relator. Silvio. Olha, Cris, a Gleisi cometeu aí um combo de erros, né? Primeiro, porque ela não sabe o tamanho da base eleita do presidente Lula, do partido dela. Não tem 140 deputados. Se tivesse 140 deputados, teria inclusive tido melhor sorte e já teria se arriscado em algumas votações. Não tem. Tem cerca de 120, 125, considerando alguns satélites. Número 2, a Gleisi tem 13 anos de Congresso Nacional, foi senadora, depois deputada. Ela não sabe que é uma tradição da Câmara dos Deputados que quem coleta assinaturas para uma CPI, quem propõe, ocupa um dos cargos de chefia da comissão, a relatoria ou a presidência. No caso dessa comissão, eram 3 deputados, o deputado Ricardo Salles, o deputado Tenente Coronel Zucco, que é o presidente da comissão, e o deputado Kim Kataguiri. Então veja, ela quer romper uma tradição da Câmara porque não quer que um integrante da oposição, ou seja, alguém conservador, de direita, investigue a farsa do MST. Olha, essa CPI é uma grande chance que o Brasil tem, que a Câmara dos Deputados tem, porque a composição da CPI ela é uma composição ruim para o governo, uma composição que tem maioria de oposição e deputados do centro que tendem a votar com a oposição para, de uma vez por todas, jogar luz neste movimento político do MST, que adota métodos terroristas, como já foi dito aqui, mas que é um movimento financiado pelo governo. Isso está ficando cada vez mais claro nessa volta do Lula ao poder. Quem pagou aquela feira na semana passada do MST aí na capital paulista foi o governo, foi o INCRA. 1.700.000 reais, a nota fiscal já apareceu. Quem financiou aquele cartaz do Fernando Haddad, feito galã, né, fazendo propaganda de fubá de milho, que nós já exibimos aqui, com a presença de 6 ministros de Estado, entre eles o vice-presidente da República, foi o pagador de impostos. Nós pagamos uma feira do MST, um movimento que invade propriedade que tem dono. A nossa Constituição é muito clara sobre o direito de propriedade e a cerca está ali para ser respeitada. Continuo repetindo esta frase. Isso está escrito na nossa carta, embora ela seja tratada a pontapés hoje em dia, como diz Augusto Nunes. Veja, esta CPI é uma grande chance do Brasil, porque o MST não existe sem o PT. O MST não existe sem o Lula no poder.
Até agora, menos de 5 meses de governo, são 56 invasões de propriedades privadas. Durante todo o governo Jair Bolsonaro foram 24. No primeiro ano de governo Jair Bolsonaro foram 11. Está muito claro que é um movimento de manobra política, muito além dos bonés que são vendidos para o pessoal inteligentinho que frequenta as festas da Vila Madalena ou do Leblon, para os artistas, muito além disso. Isso é massa de manobra política. E o MST é uma farsa, inclusive do ponto de vista de produção de pequeno produtor rural. É uma mentira. Recuperamos nesta edição um trecho de uma reportagem de um artigo de José Roberto Guzzo do ano passado, inclusive intitulado A Farsa do MST, que falava que o MST produzia, por exemplo, o arroz limpinho, o arroz do amor, livre de agrotóxicos do MST, 12 mil toneladas por ano eram produzidas. Hoje já são 15 mil, segundo estimativas dele. O Brasil produz mais de 10 milhões de toneladas de arroz, mesmo com o impacto do clima no Rio Grande do Sul. Se você for ter uma ideia da produção, do consumo de arroz, o arroz é o segundo artigo da dieta do brasileiro, mais consumido, 130 gramas por prato por brasileiro. É o país que mais consome arroz fora da Ásia. Essa quantidade do MST mal daria para o consumo da Zona Leste de São Paulo, que é a mais populosa, com 5 milhões de habitantes. O MST é uma farsa. Essa história de pequeno produtor rural é uma mentira. E a CPI vai chegar, vai mostrar isso e vai mostrar que quem paga o MST lá na ponta, no final das contas, somos nós, pagadores de impostos, porque eles usam dinheiro do governo. Augusto, você acredita na força dessa CPI? Olha, a CPI tanto vai fazer estragos aí que as manifestações de ignorância política e ignorância quanto ao Congresso. Que o Silvio citou, eu acrescento mais uma. Ela usa o verbo, nós vamos defender o MST. Ela não sabe usar a linguagem política. Defender, quem vai defender é porque o cara fez alguma coisa. Ninguém está acusando ainda até agora o MST de nada. Só quer saber de onde vem o dinheiro, só quer saber essa história de invasões, como é que fica, se eles acham que isso aí deve continuar. Devemos ter o abril vermelho, porque é correto invadir propriedades, latifúndios, como eles dizem, latifúndios improdutivos. Eles não têm do que se defender. Quem não tem culpa diz a verdade e sai ganhando. Agora, ela não sabe o tamanho da bancada, ela não sabe como se indica um relator ou o presidente. Então, eles vão quebrar a cara. Por quê? Porque fizeram a opção errada, que nem indígena de tribos isoladas consegue desconhecer. Eu estava dando uma olhada hoje numa lista, eu só não lembro todos os itens, mas é o seguinte: o Brasil é o líder quanto ao que o mundo consome, ao total. O Brasil é líder em 7 itens aqui. O maior dos produtores. Soja, carne bovina, frango, café, açúcar, papel de celulose. Isso é o agronegócio. Para o mundo. Do que o mundo compra, o Brasil tem essa participação no total. E está muito pouco abaixo dos Estados Unidos, vai ultrapassar ao longo do ano os Estados Unidos, que lidera o ranking, na produção e venda, né, de algodão e milho. O MST, o que vai fazer se estiver de substituir o agronegócio com a agricultura familiar, como diz o Lula e pensa a Gleisi? Imagine, eles ignoram, portanto, o que é o agronegócio e ignoram o que é a agricultura familiar. São umas bestas quadradas aí. E a CPI vai fazer um estrago para cima deles, porque eles sonham
com aquelas hortas que você faz. A gente tem uma horta, planta batata no quintal e acha que vai alimentar a China, a Europa. Tá? Então é esse o governo Lula. O PT tem a presidente que merece. E o partido elegeu o presidente que merece. Nós é que não merecemos. E a CPI vai mostrar isso aí com a maior facilidade. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.